Boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui nos preparando, daqui a pouquinho a gente vai estar começando a transmitir a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre a vocação do cristão leigo, né? Hoje com a participação das catequistas Rose e Ceissa, que fazem parte da catequese da nossa paróquia, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo, falando um pouco da história delas como catequistas da nossa paróquia, né? Então você que vai chegando, já desejo uma boa noite a todos, né? E já vai convidando mais pessoas também para virem participar conosco, né? Vai ser um momento diferente, né? A gente está vivenciando o mês vocacional, estamos chegando já no finalzinho, então a gente vai conhecendo um pouco das vocações, né? Falamos no início sobre a vocação sacerdotal, falamos depois sobre a vocação do matrimônio, semana passada falamos sobre a vocação religiosa da vida consagrada. E hoje, para a gente finalizar esse mês, a gente vai estar falando sobre a vocação do cristão leigo, né? Mais especificamente sobre a vida dos catequistas, né? Antes da gente começar, daqui a pouco o Rose e vocês vão estar entrando. O som está chegando legal para vocês aí. Me deem esse retorno aí para ver se o som tá bom para vocês. A todos que vão chegando, boa noite. Pronto, beleza, que bom saber que o som tá chegando bom para vocês aí, né? Daqui a pouquinho a gente inicia, só esperar aguardando o Rose e vocês entrarem para a gente começar o nosso bate-papo. A Rudex está em Arco Verde ou está em Pesqueira, Rudinha? Boa noite, Edinaldo. Tudo bom, Edinaldo? Faz tempo que não lhe vejo. Maria, cheia de graça, sempre convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa conta por glória. Tá certo. Tem uma previsão de quando é que você vai voltar, Arruda, para Caruaru? Albino, você já está por aí. Rose ainda não entrou aqui. Pede ela para entrar para a gente começar. Ah, certo, Arruda. Então, assim, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a vocação do leigo, né? Saber um pouquinho da história das nossas irmãs Rose e Ceissa. Saber como elas sentiram o chamado, como foi esse chamado, os sinais de Deus para essa vocação da catequese, né? É isso aí, Ednaldo. Daqui a pouco é Padre Arruda. Rezando sempre por você, Arrudina, nem se preocupe. Reze por nós lá em Caruaru também, lá onde você estiver.
Só mais um pouquinho a gente vai começar, viu, pessoal? Tô só aguardando Rose entrar mais 6 pra gente começar. Deixa eu ver aqui. Pronto, entrou. Pronto, sua irmã Rose já chegou, já chamei ela aqui, só ela sentar lá pra gente começar. Pronto, ela aceitou. Oi, assistente. Se ela em pé fica melhor, Rose. Em pé, Fica melhor porque aí eu consigo ver assim. Só tá afastar um bom? pouquinho. Tá ótimo, assim. Boa noite, como é que vocês Boa estão? noite. Boa noite, estou bem. Estamos bem. Tá bem. Bom, então eu estava esperando vocês entrar aqui para a gente partilhar um pouco da história de vocês como catequistas, né? Conhecer um pouco da história de vocês, certo? É, mas primeiramente se apresentem, quem são vocês? Eu sou Rose, sou catequista. Atualmente estou sendo coordenadora do infantil. Sim. Eu me chamo Cécia, sou catequista de Crisma, né, há 5 anos, agora estou na coordenação da Crisma da paróquia, né, Nossa Senhora do Livramento, né, e auxiliando a parte da zona rural. Certo, muito bem. Conte-nos mais um pouco mais sobre a história de vocês, né? Assim, a gente vai conhecer um pouco mais a história de vocês durante todo esse período que a gente vai estar junto aqui, esses momentos, né? Mas uma primeira pergunta que não é nem as perguntas que eu enviei para vocês. Como eu falei da primeira vez, né, Rose? Eu fiz esse mini roteiro, mas poderiam surgir algumas perguntas que não, não estavam no roteiro. Eu acredito que a maioria dos pais que têm filho em catequese querem saber como fica a catequese esse ano, né, nesse atual cenário que a gente se encontra. A catequese esse ano, por conta dessa pandemia, né, foi parada, mas vamos esperar um pouco para ver se volta. A Crisma continuou, né? Ficou 3 meses, assim, parado. Aí eu resolvi fazer esses encontros através do programa MID, né? Para poder. Aí fica Floriana com a turma de adultos, Itatiana com a turma de adultos e Floriana fica com a turma dos veteranos. Como a Crisma dos jovens são 2 anos de formação, aí o de Floriana, ela estava no 2º ano com os adolescentes, eles estão continuando. Já o caso dos que começaram no 1º ano, teve que ser cancelado. Por quê? Só vieram assim, nos encontros, a gente foi observando, vieram 5, depois 4, depois... Aí assim, como não tinha essa aproximação com eles, aí não tinha criado ainda nenhum vínculo, né? Aí decidimos para que acontecesse no próximo ano, iniciando novamente no próximo ano, porque assim, a catequese precisa desse vínculo, né? Quem estava acompanhando os adolescentes há 1 ano já tem esse vínculo com eles, já conhecia. Mas os que estavam no 1º ano, eles não tinham ainda esse vínculo conosco. Então decidimos, em um acordo com Maria, né, que é a catequista dos adolescentes do 1º ano, deixar para o próximo ano. E os pequenos, como não tem internet, não tem como, a gente vai deixar para quando voltar, porque não tem como passar a catequese para eles pela internet, por conta que são muito pequenos e tem pais que não querem receber a catequese, né, pela internet. Então, o padre Adeildo pediu para os pais dar catequese em casa. Eu comecei da minha filha essa semana, então a gente vai começar a continuar. Parabéns, viu? Vamos ver como é que vai ficar até o final do ano, né? Essa realidade.
Pois bem, então vamos lá começar um pouco dentro daquela temática que eu passei para vocês, né, aquele pequeno questionário, né? Uma forma dessa de a gente conhecer um pouco mais da história, né? Se vocês viram, não tem uma pergunta específica assim, o que é a catequese? Não, essas são perguntas que já foram perguntas que eu fiz aos nossos convidados anteriores, né? O Paradeildo, Felipe do SCC e as irmãs lá do Imaculada. Aí é as mesmas perguntas que eu vou fazer para vocês, né? Porque a gente viu que cada convidado tem uma história e tem um quê parecido, né? Mesmo sendo vocações diferentes, mas tem um quê parecido na história de todos, né? Então, primeiro eu pergunto para vocês, o que é a vocação para vocês? Mais especificamente, a vocação de cristãs leigas. A vocação para mim é amor por excelência. É dedicação, é deixar a família e a catequese ir atrás e sempre estar lá com muito amor. A vocação para mim assim é um chamado, né? É algo que brota no seu coração com um desejo, uma vontade, né, de fazer algo diferente, de trabalhar para esse determinado chamado ao qual você se propôs, né? Eu fui chamada levando minha filha para a catequese, né? Aí eu sentia aquela vontade, né, de ser. Então, é um chamado, nessa vocação é um chamado, é algo, né, que nos inquieta, nos dá vontade, a gente não sabe como, porquê, mas dá uma vontade, eu tenho que estar ali, eu tenho algum propósito. Deus tem algum propósito para mim ali. Então, a vocação para mim foi um chamado. Vocês meio que já respondeu a próxima pergunta, né? Que é justamente há quanto tempo vocês sentiram esse chamado de serem catequistas? Você falou que está há 5 anos nesse ministério, né? Podemos dizer que é um ministério. E você, Rose, há quanto tempo surgiu esse chamado? Olha, surgiu quando o padre Adeildo chegou na nossa paróquia, em Cordeiro. Do ano que ele chegou, foi 2005, está com 14 anos. Foi quando eu fui em uma missa no dia de domingo e ele convidou catequistas pessoas para ser catequistas. Aí foi quando eu vi o chamado, quando ele chamou e fiquei com aquilo no coração, com aquela vontade. Eu já tinha vontade há muito tempo, mas partiu desse dia que ele chamou. Aí aflorou aquela vontade. Foi quando eu chamei uma colega minha para ser catequista. Eu chamei, fui falar com a coordenadora, que na época era Rosilda. Aí fui ser catequista, fazer os encontros da catequese na escola Ogagueiros. Aí passei lá, terminei o normal médio, sendo catequista lá. Aí em 2010, logo no início de 2010, comecei a faculdade. A faculdade que eu fazia era de pedagogia. Aí era o sábado, o dia todo. Era em Buíque que eu fazia, o dia todo. Aí no dia de sábado não tinha quem ficasse na catequese no meu lugar. Porque só era eu que estava lá. Porque a colega que eu chamei, ela desistiu. Ela saiu da catequese. Eu chamei outra colega, ela saiu também, não ficou. Então, eu era só no Algagueiros. Eu juntei todas as crianças numa turma só e fiquei fazendo os encontros da catequese, dando a catequese. Aí, como tinha a faculdade no sábado o dia todo, eu fiquei pensando, meu Jesus, o que é que eu posso fazer? E fui pedir oração, fazer oração e pedir a Jesus para me iluminar o que eu poderia fazer para conseguir ficar na catequese, que não tinha ninguém para me substituir, e para ir para a faculdade. Aí, numa missa, no dia de domingo, eu pedi a Jesus, e Jesus me iluminou, me disse, coloque a catequese no domingo. Então, coloquei a catequese no domingo, de 8 horas da manhã, ia no sábado,
para catequese e no domingo de manhã ia no sábado para a faculdade e no domingo de manhã eu ia para catequese. Pronto, aí passou 4 anos da faculdade assim. Passou. Depois que acabou a faculdade, eu voltei a catequese para o sábado, à tarde, como era. Aí passou muito tempo lá no Algueiros ainda. Aí depois a diretora disse que não podia mais fazer os encontros de catequese lá, porque ia ter umas formações no sábado à tarde. Aí eu coloquei as crianças do Algueiros para a Imaculada, a escola Imaculada. Aí Maria Inês já era coordenadora, Maria Inês é a coordenadora da diocese. Ela já era coordenadora e me chamou para a Imaculada. Eu fiquei lá na primeira Eucaristia, sempre as minhas turmas muito grandes, 35, mais de 35 crianças. Aí fiquei lá só na primeira Eucaristia, como eu já falei. Fui para o SCC, como eu já estava no SCC, né? Aí fui convidada para a equipe dirigente do SCC, eu e meu esposo. Aí eu passei 2018 fora da catequese, por conta do SCC, estava na equipe, né? 2019, Marinês me chamou e o padre Adaildo e me convidou para ficar na catequese novamente e assumir a coordenação das crianças da catequese. Legal. Já está com 14 anos. Já tem uma estradinha. Vocês têm uma noção de quantos catequizandos já passaram nas turmas de vocês? Muitos. É um número bem alto. É um número bem alto. Já tenho afilhados, já tenho pais, mães que foram catequizando meus. E desse Legal. desejo, né, que eu senti, dos pais levarem os filhos. E senti a necessidade de querer estar na catequese também, porque muitos pais não tinham nenhum sacramento, né? Não eram batizados, não tinham feito primeira Eucaristia, não tinha crisma. Aí quando eu vi aquelas pessoas conversando, falando, não tem catequese para adulto não, aí eu disse, não tem não, agora vai ter uma, né? Aí criamos uma, né? Assim, é uma maravilha, é uma bênção, viu? As pessoas, assim, os adultos, né? Quando você vê um adulto sedento de Deus, né? Onde não tinha nenhum sacramento, vivia com uma vida totalmente irregular, mas foi acolhido, né? Nessa catequese de adultos, onde eles se batizaram, tiveram no batismo de receber a Eucaristia, se crismaram, né? E uns já estavam se preparando para o matrimônio. Isso é muito gratificante para a gente, porque a nossa missão é justamente essa. Porque a catequese, nós não doutrinamos ninguém, a gente ainda apresenta Jesus para as pessoas. A gente mostra quem é Jesus, né? Nós mostramos que nós somos apaixonados por esse Jesus, então nós vamos mostrar quem é esse Jesus. E para seguir Jesus, você precisa estar inserido num contexto. O que é que Jesus pede para a gente? O que é que Ele quer da gente? Então, quando eu vi a necessidade de uma mãe não ser batizada, indo levar seu filho para a primeira Eucaristia, eu senti um desejo que ela queria também. Ela dizia, meu sonho é que meu filho comungue. Só que no fundo a gente sabia que o sonho dela também era poder comungar. Então, a gente fez essa junção que deu muito certo. Graças a Deus, aqui na Paróquia do Livramento, nós temos essa turma de adultos. Quando eles perguntam, existe turmas de adultos? Existe uma turma de adultos, sim. Porque é difícil, né, ter uma turma de adultos. Acho que é uma das poucas paróquias da nossa diocese que tem turma de adulto, não é isso? De adultos. Ou toda a diocese tem as turmas de adulto também? Não, em alguns locais tem. Eu não sei dos outros locais se tem, né? Eu sei que há um déficit muito grande para a catequese de adultos, porque falta catequistas, né? Porque a questão não é nem assim, às vezes muitos nos procuram, né? Mas às vezes a gente não tem como, né? Eu sou pedagoga e faço pós-graduação em psicopedagogia. Aí aos sábados, esse ano, eu precisei, eu ficava na aula na faculdade até 2 horas e ia para o Imaculada, né? Para poder
ver todo o processo como estava andando lá, porque os encontros eram de 3 às 4. Né? E a gente sentia assim, a demanda é grande, né? Só que a questão das pessoas ainda são poucas, porque assim, não é nem porque não querem, de repente porque ainda não conhecem como é o processo da catequese, de ser catequista, né? De acha que é um compromisso muito grande. É grande o compromisso, sim, é um compromisso com Deus aos sábados. Você tem um horário com Jesus aos sábados, todos os sábados, 3 horas da tarde. Mas não é nada sacrificado. Né? É muito interessante, né? Então, essa parte da catequese, ela é muito prazerosa, porém, ela é muito desafiadora também. Porque nós nos deparamos com muitas situações. Tem que ter responsabilidade, estar lá na hora e muito amor. Não tiver amor e dedicação, não dá certo. Até porque até a questão do conteúdo da catequese infantil, a catequese do crisma, a catequese de adulto, apesar de ser a mesma temática, vamos dizer assim, de mostrar Jesus, de fazer a pessoa conhecer a pessoa de Jesus, também apresentar o que é a igreja, mesmo sendo, vamos dizer assim, essa linha de pensamento, né? Mas são linguagens diferentes. Né? Para a criança você fala de uma forma, para o jovem que está na crise você já fala de outro, o adulto que já muitas vezes vem de uma situação que ela não tem muito conhecimento educacional, então você tem que conseguir conciliar a didática com a realidade de vida daquelas pessoas, não é isso? Isso é muito importante, essa sua fala, porque justamente a linguagem é totalmente diferente, né? Eu mesmo trabalho com os adolescentes, assim, comecei com os adolescentes. Foi bem desafiador, porque assim, adolescente, a linguagem dele é totalmente diferente, né? É outra vivência, é outro jeito de ser. Nós, assim, aí a pergunta, então a igreja precisa se adequar a esse jovem? Não, ela não vai se adequar, ela não vai ir na onda dos jovens, como eles falam, mas nós precisamos nos adaptar à vivência daqueles jovens, à realidade daqueles jovens, porque a nossa catequese precisa ser uma catequese dinâmica, uma catequese que leve à reflexão, que leve à mudança, porque se a gente passar 1 hora durante 2 anos, todos os sábados, com um jovem, e esse jovem não absorver nada, né? Então, existe essa didática. Então, assim, Rose trabalha com as crianças dela de uma forma, eu trabalho com os adolescentes, né, de outra forma, apresentando o mesmo contexto, só que com a dinâmica diferente, e os adultos é outro contexto, né? As crianças também precisam de dinâmicas, né? Também precisa de sair um pouco do colégio e fazer coisas diferentes, porque chama a atenção delas. Só ficar na mesmice, na sala de aula, no encontro, não vai chamar atenção. Aí, fica por isso cansativo. que a gente tem que ir, né? Sair. E a catequese não é escola. A gente tem que frisar bem isso. Não é escola. Nós não somos tias, né? Nós podemos até ser mãe deles lá. A gente não é tia. Ô tia, não. Nós somos catequistas, né? Eles são os catequizandos. Eles não são nossos alunos. Eles são nossos catequizandos. Exato. Vamos lá, continuando aqui. Como foi que vocês sentiram esse chamado a ser catequistas, né? De tudo como tem... sentimos? Sim, como foi que vocês sentiram esse chamado? Eu senti quando estava na missa que o padre convidou. Uhum. Eu já falei. No chamado que foi. E era aquela vontade, aquele chamado no coração. Sempre falando que eu precisava ir para a catequese. Eu tinha aquela vontade há muito tempo. Assim, eu sentia, eu sempre fui de movimentos jovens, né? Eu participei da Comunidade de Cristo quando eu era adolescente, da Comunidade de Aliança, né? Eu participei da Comunidade de Cristo, depois eu participei de outros grupos de igreja, depois eu fui para o SCC. No SCC, eu sentia que eu precisava fazer algo diferente, né? Eu preciso fazer algo. Qual é a minha missão, né? E eu ficava inquietando. Aí eu pensei, não, eu vou para a acolhida. Aí eu vi que não é bem na acolhida que eu
que eu queria estar, né? Aí, assim, levando minha filha para, como eu já falei, levando minha filha para lá, eu passei um ano, viu? Olha como as coisas são. Foi um ano, eu sentia, mas não, não é isso, não é, não quero, não, depois eu vou, depois eu faço. Mas assim, algo me inquietava. Até que um dia, eu entrando lá, eu entrei, tem a Capela do Imaculada, né? Aí no Jesus Eucarístico, e eu senti que era assim, é agora. Você vai dizer sim. Aí fui e falei para Marinês, vou ficar com a turma. Que turma é essa? Adolescentes. Aí já foi assim, né? Eu pensei que eu ia ficar numa turma de catequese dos pequenininhos, né? Só que a gente não tinha nenhuma catequista para os adolescentes. Pronto, aí eu entrei na catequese dos jovens. E hoje eu sou coordenadora também dos meninos do EJC. Né? Eu faço parte do primeiro ciclo que teve em 2018. Eu faço parte da coordenação dos meninos do EJC. Sou muito feliz por trabalhar com os jovens e por trabalhar na catequese, né? Legal. E, assim, meio que vocês já disseram, no seu caso, se você sentia essa inquietação, né, de quando ia levar a sua filha à catequese. Então, você sentia, então ali eu creio que já seja o sinal que Deus estava lhe dizendo, olha, eu quero você para isso. E você, Rose, quais foram esses sinais que te levaram a esse discernimento? Os sinais foram quando eu via criança, como sou professora, né, fiz pedagogia, eu gosto muito de criança, né? Quando eu via as crianças, via a catequese, eram os sinais, dava muita vontade de estar na catequese, de passar o conhecimento de Jesus para as crianças. Eram os sinais muito fortes. A gente sabe que em todas as realidades de vida, seja do casamento, do sacerdócio, da vida consagrada, sempre tem aquelas pessoas que nos puxam para baixo e tem aquelas pessoas que nos empurram. No caso de vocês em específico, na vocação como catequistas, quem foram as pessoas que disseram assim, não, vai, você tá certo, é esse o caminho que você tem que seguir? Certamente tem pessoas que fizeram isso com vocês. E tem o contrário também, né? O contrário aparece mais. Não vai, né? Isso é muito compromisso, não dá, né? Não, assim, uma pessoa que me inspirou bastante, né, foi Marinês. Eu senti um ânimo nela, algo diferente nela, ela me inspirava, né? Eu via que tinha alguma coisa nela que era bom, né? Eu não a conhecia, eu só a via, assim, conversando assim, na igreja, algumas vezes não conhecia pessoalmente, né? Só quando eu levava minha filha, eu ficava lá um pouquinho, falava um pouquinho com ela. Mas ela foi uma das pessoas que me inspirou, né, a ser catequista. Certo. O que me inspirou foi a coordenadora de muito tempo atrás, que foi Rosilda. Na época, a Marilene não era coordenadora, e eu passei a conhecer ela e me inspirou muito. E me ajudou muito, que ficou com meus filhos, nossos filhos, foi meu esposo, que sempre me ajudou para mim estar na catequese. Quando tem algum encontro fora, quando tem que a gente ir para a zona rural, catequista para a zona rural, que tem 10 comunidades que a gente dá assistência, né? Ele sempre está ali me ajudando. Ele sempre vai, ou fica com os filhos, mas ele ajuda muito. A família é imprescindível, né? É muito importante. Meu marido nunca nunca em nenhum momento ele disse, para que isso? Não precisa, não vá, né? Nunca, né? Tudo o que eu gastava, o que eu fazia, o que eu ia do carro, que levava criança, eu moro um pouco distante, eu moro próximo da ESA, né? É um pouco distante para chegar na Imaculada, né? Mas todos os sábados, hoje mesmo eu sinto assim, uma inquietação quando chega o sábado, porque já era um compromisso meu, já era assim, não era nem assim, nem uma obrigação, não. É uma coisa assim, tão boa, né, que eu me sentia tão bem de ir para lá, né, que para mim não é um fardo, não é uma coisa pesada, né? Porque quando é uma coisa pesada, você se desanima. E eu não, ao contrário. A cada dia mais, eu sinto mais vontade de estar ali, mostrando justamente esse Deus, esse Jesus que eu conheci um dia, né, que me liberta, que me transforma, que muda o ser, e mostrar para outras pessoas que também elas podem encontrar esse Jesus
E eu gosto principalmente quando eu encontro aqueles adolescentes que não têm ideia de nada, de quem é Jesus, de quem não sabe fazer oração, para justamente você apresentar, né? Não impor, nós não impomos nada, nós apresentamos, né? Principalmente nós que trabalhamos com os adolescentes, muitos vão lá obrigados, né? Eles não vão porque querem, eles vão lá obrigados. Então, quando chega lá, eu tento quebrar justamente essa questão da obrigação deles de estarem ali, de mostrar que ali não é um local. Os pais, assim, indicam eles para ir, às vezes forçam, muitos são forçados. Eu sempre converso com os pais que forçam os filhos a estarem ali, porque ali vamos apresentar um Jesus amor. Nós não vamos apresentar um Jesus carrasco que quer que eles estejam ali obrigados. Não. Nós apresentamos um Deus de amor, um Deus generoso, um Deus que transforma, que liberta e que ama. E se ele lhe ama, então nós apresentamos. Depois que apresentamos esse Jesus, aí ele decide se ele quer ficar ou não. Mas obrigados, a pulso, eles não ficam. E a maioria todos ficam, viu? Até agora, nenhum desistiu, não. Então, a catequese de criança, as turmas são cheias. Tem turma de 50 crianças, 45 crianças, são cheias, enormes. O Cardeal tem mais de 100 crianças, Imaculado tem mais de 100. Tem o São Francisco, graças a Deus eles gostam. E a gente, como catequista, sente muita falta da catequese. Eu sinto falta de estar lá. Eu, antes de casar, acho que foi em 2005, 2006, eu fui formador de Crisma também. Passei 2 anos. Quem sabe, vamos ver. E uma coisa que você falou, Cêcia, realmente é verdade. A maioria fica, mas fica por vontade mesmo. As minhas turmas eram pequenas, né? Até porque eu pegava o pessoal domingo, as formações que eu dava eram no domingo. Então, minhas turmas eram pequenas, eram 15 pessoas no máximo. E todos eles, todos que começaram, terminaram. A formação, foram até o final. Algumas pessoas continuaram na igreja, mas depois se afastou. E a realidade é essa mesmo. Quando a gente apresenta com prazer, como você bem falou, não por uma obrigação, não por uma imposição, mas por um prazer, a realidade é outra, porque você consegue transmitir aquelas coisas e faz com que aquelas pessoas sintam-se à vontade, a ficar à vontade ali, para também elas falarem. Muitas vezes acontece isso, né? Vocês, como professoras, devem saber bem. Existem os alunos que falam mais, e existem aqueles que são mais retraídos, e ficam mais na deles ali. Então, quando eu pegava a turma que tinha alunos dessa forma, assim, eu fazia de tudo para todos se entrosarem. Graças a Deus, todos eles eu consegui ir até o final. Vamos ver. Vamos ver aqui, continuando aqui, né? E hoje, né? A gente sabe que a maior dificuldade hoje, para vocês já falaram bem, é a saudade de estar longe, de estar fazendo o que vocês estavam fazendo. Mas especificamente, dentro da vocação, qual foi a dificuldade de vocês? As maiores dificuldades que vocês encontraram? Ou encontram? A catequese não tem um espaço específico da catequese. Essa é uma dificuldade. E eu peço a Jesus que um dia a gente consiga, né? E a dificuldade também de catequistas, chamar catequistas para ajudar na catequese. Eu chamava muita gente para catequese. Eu ia lá e chamava. Aí não dava certo. Agora, quando eu vou chamar, eu peço a Jesus para me iluminar. E já aconteceu de eu pedir e dar certo. As pessoas que Jesus me indicou para me chamar, até hoje estão dando certo. As dificuldades mais são essas. As dificuldades, basicamente, são essas. Você falou justamente a questão de não ter, né, assim, um espaço. O espaço que seria nosso, poderia ser nosso, porque a catequese, a nova catequese, ela pede outras formas de catequizar, né? Outras dinâmicas. E, de repente, em alguns locais, não pode fazer justamente essas dinâmicas, né? Porque tem que ser coisas físicas, tem que ser coisas que tem que estar lá, tem que levar para lá. Não teria como a gente levar certas coisas, porque seria pesado, é muita coisa para levar, não teria como a gente levar. Então,
seria interessante esse espaço, né, se tivéssemos. E outra coisa também é a questão dos catequistas, né? Assim, eu passei 2 anos pedindo, consegui uma catequista, em 2 anos, né? Aí, mais 2 anos, eu consegui mais outra catequista. Não é fácil, porque às vezes tem hora que eu tenho que me desdobrar. Ficar, às vezes, de 3 às 4, de 2 às 3 com uma turma, de 3 às 4 com outra turma, e coordenar. Aí fica um pouco difícil. Então, seria interessantíssimo, né? Nessa nova catequese que a gente está estudando agora, que o Padre Edson está até dando uma formação aos sábados, né? Dessa nova catequese, e que é necessário nós termos esse espaço, né? E tem que ter esse público que nos ajude, tem que ter essas pessoas que queiram também ser catequistas, né? Que nos ajude nessa missão, que não é fácil, porque essa nova catequese agora ela pede que, além de nós catequizarmos as crianças, os adolescentes, nós precisamos ir nas famílias. Porque não adianta a gente catequizar um jovem, a família dele está toda desestruturada, os pais não têm nenhum sacramento. Então, nós precisaríamos estar dentro da casa desse adolescente, porque seria uma igreja de saída. E o Papa frisa muito. Nós precisamos sair desse tradicional que a gente vivenciou, que eu vivenciei na minha catequese, que tem a questão de provas. Não existe provas de catequese. Ninguém ali vai aplicar prova, ninguém vai sair ali lendo a Bíblia do início até o fim. Não, não é assim. A catequese a gente vai apresentar, vai mostrar. E com o tempo vai se aprimorando, ele vai conhecendo, vai se apaixonando. E quando a gente se apaixona por alguém, a gente acaba sendo parecido com aquele alguém. Então a nossa missão é justamente essa. É mostrar esse Jesus e que a gente queira se parecer com esse Jesus. Senão, não vai valer a pena, né, o nosso trabalho, se não tiver justamente isso. Não é nem trabalho, nossa missão, porque isso é uma missão, né? É verdade. E o que vocês diriam? Que certamente alguém que está nos assistindo ou alguém que vocês conhecem está nesse pensamento. Eu queria ser catequista, mas eu não sei como é que faz. O que é que vocês diriam, o conselho que você daria para essas pessoas que estão nesse discernimento, vamos dizer assim, né, um discernimento vocacional? Ser catequista é um chamado de Deus, né? É aceitar Jesus. É estar ali trabalhando para Jesus. É ter um grande amor por excelência de verdade com Jesus. Então a gente convida, né, pessoas para ser catequista. Quando Jesus falar no coração de cada um, de cada pessoa, pense, reflita e veja que é um chamado de Deus. E ser catequista é amor, né? Ser catequista, né, para as pessoas que estão indecisas, porque assim, nem todo mundo tem essa dinâmica. Precisamos entender. Cada pessoa tem sua missão, né? Uns nascem para ser catequistas, outros nascem para acolher, outros nascem para cantar, outros nascem para dançar. Cada um tem sua missão. Mas para aquelas pessoas que têm o desejo, mas não sabem se é realmente esse seu chamado, tenta fazer uma experiência, né? Porque sempre a gente coloca assim lá pessoas que quer ver. Você não vai entrar. Pronto, a partir de agora você vai entrar como catequista. Não. Você vai ver, você vai conhecer e depois você decide se realmente é isso. Se não for, não tem problema, né? Você vai encontrar o seu outra missão. Então, mas quem estiver sentindo esse chamado, tenta, quando voltar, acabar essa pandemia que voltarmos, vá na Imaculada às 3 horas da tarde, fala com a gente, pede para ficar numa sala, porque olha, são várias salas, né? E tem hora que a gente fica preocupado porque não tem, muita criança, tá pouca catequista. E nós precisamos ter 2 na sala. Sempre as catequistas, a gente quer que tenha de 2 em 2 numa sala, porque justamente quando uma se ausentar, a outra está. Na catequese de Crisma, está com Floriana, é Floriana e Anadélia, que são da Comunidade Cristo. Elas são responsáveis pela sala do primeiro ano. E na turma de adultos, Itatiana, por enquanto, está sozinha, né? Mas nada impede que outras pessoas que queiram ver, né? Queiram saber se realmente é isso que elas querem, que elas vá para a catequese, faz uma experiência, vê se é isso realmente
que elas querem. Nós não vamos jogar ninguém dentro de uma sala e dizer vai ser catequista, não. Né? Tem que ter o chamado, tem que ter o estudo, tem que ter a formação. A partir desse momento agora, essa nova catequese, é necessário formação. Você não pode falar de algo que você não conhece. Você precisa conhecer do que você vai falar. Você precisa, antes de conhecer, você precisa viver o que você vai falar. Que é muito, não é só chegar, eu quero ser. Você tem que ter o testemunho de querer ser também. Né? Ter as formações. Sempre a gente teve formações no Pesqueira, aqui em Arco Verde, só que agora com a pandemia parou tudo. Mas vai voltar, porque a catequese, para a gente, hoje em dia, para a gente estar na catequese, tem que sempre ir para as formações. E como ela falou, sempre tem 2 catequistas na sala de aula. No infantil tem de 5 anos até 12 anos. Então, cada ano tem sua turma, sua sala. Aí precisa de muitos catequistas para ajudar na catequese. E a gente convida, quem quiser ir, pode ir procurar a gente lá. Vocês falaram uma coisa aí que é bem interessante. Não estava no roteiro, né? Como eu falei, pode surgir coisas que não estão naquele roteiro. A respeito de formação, assim, como você bem falou, você não é só chegar e dizer, não, eu quero ser. Como é feita a formação para vocês catequistas? Olha, a igreja, ela nos fornece muitos estudos, né? Existe um equívoco das pessoas de achar que a igreja católica não tem formação. Tem, e muita. Mas o que acontece é que as pessoas ainda, com toda sinceridade, elas são preguiçosas para estudar. Elas não gostam de ler. Elas não querem aprender. Então, fica difícil. Pessoas que estão há 30 anos dando uma catequese querem continuar com a mesma catequese, há 30 anos atrás. E não pode. O que acontece? Nós tivemos a escola catequética, que foi vista em 2 anos, que tínhamos módulos, vinham Palestrantes de fora, padres, né? Padres, teólogos, filósofos, foi muito rico. Depois tivemos 2 anos e meio, acho que foi 2 anos e meio essa formação que tivemos. Depois tivemos mais formações em Pesqueira, né? Vinham pessoas do Rio Grande do Sul, veio um padre fantástico que deu formação para a gente, final de semana inteiro lá no seminário Pesqueira. Importante, assim, uma questão riquíssima, né? Porém, algumas pessoas ainda se prendem, né? Muita coisa não é muito bom, mas eu já sei tudo isso. Não, tudo é novo, é assim, a mudança que está acontecendo hoje na catequese é totalmente diferente do que a gente vivenciou há 20 anos atrás. Não tem nada a ver. A catequese que eu fazia era aquela catequese de que tinha prova, que tinha arguição, que tinha que saber um monte de oração decorada sem significado, porque é o que a gente preza. Que a criança, ao orar, ao rezar o Pai Nosso, ela entenda o que é que ela está dizendo. Que o Pai é nosso. Quem é esse Pai? Então, nós prezamos justamente por isso. Ela entender o que está fazendo. Isso é a catequese. Nós não estamos catequizando, doutrinando ninguém, empurrando goela abaixo, não. Nós respeitamos todas as pessoas. Eu tive até um adolescente que era da Testemunha de Jeová, que frequentava os encontros da catequese, da crisma, né? E ele chegava, eu estou tão indeciso se eu continuo na minha igreja ou se eu continuo na igreja católica. O que eu falava para ele? Vamos estudar mais, vou lhe apresentar mais. Você vai conhecer o que é a igreja católica. Não a igreja católica que eu ouvi dizer, né? Porque às vezes, tem muitas coisas que a gente ouviu dizer que não é verdade, né? Que a gente vai mostrar a igreja católica santa e pecadora, né? Só que estamos em busca, estamos modificando essa realidade. Nós não estamos apresentando uma igreja que pune. Nós não estamos apresentando um Deus que pune. Não. Deus é amor. A primeira coisa que a gente vai... Quando eu entro na minha sala de crisma, de catequese, quando eu apresento, a gente vai falar sobre o amor. Quem é esse amor? O amor verdadeiro. Pronto, a gente vai falar dele. A gente não vai falar de pecado, a gente vai falar de nada. A primeira coisa que a gente vai falar é apresentar o Jesus amor. É esse Jesus que a gente vai apresentar. Depois a gente vai conversar e dizer o que é esse Jesus, como ele gostaria que nos comportássemos, o que falássemos, como agir.
mas nesse primeiro momento iremos apresentar esse Jesus. Então, é nessas formações que a gente aprende com os padres, com os representantes que vêm de fora, com os palestrantes, justamente o que a gente tem que fazer, como a gente tem que agir, como a gente tem que se comportar a partir do momento, porque mudou. A Bíblia é a mesma, o ensinamento não vai mudar nada. O que é errado continua errado, o que é certo continua certo. Porém, a dinâmica vai ser diferente. As pessoas que estão ali vão ser diferentes, elas precisam ser diferentes. Então, as catequistas, uma coisa que eu sempre prezo para as minhas catequistas, quando eu converso com elas, convido, gente, querem ser catequista de Crisma, é assim, 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 vamos, topam, é desafiador, é preciso estudar, né? É preciso aprender, é preciso estar atento ao que a igreja pede que a gente faça. Que a igreja quer o quê? A igreja pede pra gente o quê? Que quando a gente catequiza essas crianças, que elas fiquem na igreja, que elas não desapareçam, que elas encontrem, elas sintam esse chamado. É todas que vão conseguir? Vão aceitar esse chamado? Não, mas naquele momento a sementinha foi plantada. Em algum momento vai florescer. Uhum. E até mesmo na questão da formação, a gente tem que ensinar o que a igreja diz, né? Você falou sim. bem. O que é errado vai continuar errado e o que é certo vai continuar certo, né? Mudam-se o tempo, mudam-se as dinâmicas, mas o errado é errado, certo é certo, acabou. E até mesmo para as catequistas, ela tem que ter essa consciência que ela não pode passar o achismo pessoal dela. Não, eu acho que tem que ser assim. Não, ela tem que passar o que a igreja diz. A palavra é essa mesmo. O que a doutrina da igreja nos ensina é o que a gente tem que passar para eles, né? Apesar de não estar lá doutrinando os catequizandos, mas é o que a igreja ensina, é uma doutrina, é a doutrina da religião católica, né? E a gente tem que saber passar e como passar, né? Exato. Bom, a gente está chegando ao final da nossa live, né? Passou bem rapidinho. Foi rápido, viu? Foi rapidinho, né? Qual o conselho que vocês dão para os catequizandos que nesse momento estão, vamos dizer assim, temporariamente afastados por conta desse momento que a gente está vivendo, e também para os catequistas? O que é que vocês diriam de algum conselho, alguma palavra que vocês dariam a essas pessoas, até que nos assistem? Os catequizandos, o conselho que eu dou é que esperem um pouquinho e os pais ensinem a eles em casa, com muito amor. E dá certo. E quando passar essa pandemia, a gente volta, se Deus quiser. E para os catequistas, que continuem estudando e vendo a formação que tem online e orando, pedindo a Jesus para passar tudo isso e a gente voltar para a catequese. Para os encontros da catequese, que é muito importante, né? A gente tá juntos. Para os jovens, eu diria, tenham paciência, né? Vai passar tudo isso. Em breve nos reencontraremos com nova mentalidade, né? Com novos desafios, né? Que tudo isso vai passar. Em breve estaremos todos unidos novamente e eles vão receber o sacramento deles. Que tem uns que estão bem preocupados. Eu vou receber meu sacramento quando? Eu disse, calma. O dia já está marcado. Jesus já sabe o dia que você vai receber seu sacramento. E para as catequistas que estão, assim, esse tempo, sem estarem atuando, eu peço perseverança. Não desistam, né? Continuem, não desistam. Sejam firmes, né? Não olhem para trás. Os desafios são grandes, são. As questões, às vezes desanima, pode ser, mas vamos ser firmes, né? Quando tudo isso passar, nos encontraremos novamente e faremos tudo como e melhor do que fazíamos antes. Se Deus quiser. Pois, minha gente, obrigado. Obrigado pela paciência de vocês terem ter aceitado esse convite, né? Em nome da Pascom, da nossa paróquia, agradeço demais. Quem nos assistiu, quiser rever, a gente vai colocar, Ceissa e Rosane, vai estar colocando esse vídeo, vai estar no YouTube, a gente vai colocar lá também no nosso canal, vai estar aqui no IGTV do Instagram e também no Facebook, que a gente vai estar postando tudo lá, para a gente conseguir chegar mais longe, né? Quem sabe as pessoas que virem depois, né, que a gente postar lá,
aparece mais catequistas, né? É sim. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada a você, né? Pelo carinho que nos trata, as perguntas muito apropriadas, né? Bem esclarecedoras, as perguntas bem direcionadas. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Que Jesus abençoe você e sua família, viu? Muito A todos obrigada nós. mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço ter tido vocês aqui nesse bate-papo, né, descontraído e rapidinho, foi rapidinho. Oi. Tá? Um abraço a todo mundo. Daqui a pouco a gente vai estar já disponível no IGTV, amanhã já vai estar disponível no YouTube e no Facebook. Relembrando, amanhã, 7 horas da noite, missa lá no canal da gente no YouTube. A todos uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser, lá na Santa Missa. Um abraço a todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau.